Quantas vezes a gente tem que perdoar uma pessoa que falha conosco? Essa é a conversa que nós começamos no nosso último vídeo e eu quero continuar hoje, porque nós estávamos conversando sobre quando Pedro pergunta para Jesus quantas vezes ele deveria perdoar alguém que cometeu o mesmo pecado contra ele. Pedro chega a propor um número, propõe o número 7, que é o número da perfeição para um judeu, mas Jesus disse que 7 não, 7 é pouco. Tinha que ser 70 setes, que era uma forma de hiperbolizar aquilo que ele estava conversando com Pedro e dizer para Pedro que o perdão tinha que ser de forma perfeitíssima. Não basta ser perfeito, tem que ser perfeitíssimo. Então Jesus resolve contar uma história. E na história de Jesus havia um rei que tinha muitas posses e ele chama alguns de seus servos para prestarem contas e para cobrar algumas dívidas. Esse rei chama um servo que devia a ele 10.000 talentos. E 10.000 talentos era dinheiro demais, era algo impossível de ser pago. Vou tentar te dar uma ideia do que significa 10.000 talentos. 10.000 talentos era o equivalente a 215 toneladas de prata. Só por isso você já tem uma noção de que talento valia muito mesmo no tempo de Cristo. Seria o equivalente a 60 milhões de dias de trabalho. 60 milhões de dias de trabalho. Se nós tivéssemos 10.000 trabalhadores trabalhando por 18 anos seguidos, nós conseguiríamos ajuntar 10.000 talentos. Para você ter uma ideia mais precisa, o imposto anual, um ano inteiro de impostos das 4 macro-regiões da Palestina, que era Samaria, Pérea, Idumeia e Judéia, rendia ao todo, dessas 4 regiões, durante um ano, 800 talentos. Esse homem devia ao rei 10.000 talentos. E você está percebendo já que Jesus usou aqui de hipérbole, ele exagerou de propósito para tentar dar ênfase àquilo que ele gostaria de transmitir. 10.000 talentos era muito talento, muito recurso, impossível de ser pago. Por essa razão, apesar do servo pedir ao rei, me dá um pouco de tempo e eu vou te pagar tudo, o rei não dá tempo para ele pagar. O rei perdoa porque ele sabe que seria impossível de pagar, então o rei deixa para lá, vai em paz, não precisa me pagar nada não, fica por isso mesmo. O homem em questão, ele, perdoado dos 10.000 talentos que ele devia, ele sai do palácio e encontra um conservo, um outro dos servos, mas um servo que estava na hierarquia do palácio abaixo dele. Este servo devia para ele 100 denários, só que aí a gente muda, porque um denário era o salário mínimo de um dia trabalhado. Então, um denário era uma moedinha, você trabalhou um dia para mim, eu posso te dar um denário. É o salário mínimo, era o mínimo que eu podia pagar para um dia trabalhado, era um denário. Ou seja, um homem que devia 100 denários devia 100 dias de trabalho. Extremamente pagável, era super possível de pagar. Só que aquele servo que acabara de ser perdoado de 10.000 talentos, pega esse conservo pelo pescoço, aperta ele e manda ele pagar os 100 denários. Só que esse servo falou assim, olha, me dá um pouco de tempo, a mesma coisa que o outro tinha pedido para o rei, me dá um pouco de tempo e eu vou te pagar tudo. Só que esse servo que foi perdoado dos 10.000 talentos resolve não dar tempo nenhum. Pega esse indivíduo que devia só 100 denários, 100 dias de trabalho e joga ele na cadeia. Eu queria saber como que ele vai pagar se ele está na cadeia aí, que não dá mesmo para pagar. E aí a notícia chega ao rei, o rei fica sabendo que tinha um servo que ele perdoou 10.000 talentos, né, de dívida, mas quando ele saiu do palácio, ele encontra um conservo que devia 100 denários e ao invés de ele perdoar os 100 denários de dívida, ele cobra, ele enforca o que devia 100 denários e ele joga na prisão o indivíduo que devia só 100 denários. O rei fica muito bravo, muito revoltado, porque ele havia perdoado 10.000 talentos, era muito dinheiro. E esse servo deveria ter o mínimo de misericórdia também para com outras pessoas. O fato é que o rei manda jogar ele na cadeia. E estando na cadeia, o rei profere uma das coisas mais assustadoras do evangelho. Ele diz assim, olha, você vai para a cadeia, servo malvado, porque eu lhe perdoei aquela quantia de dívida toda, porque você me implorou. E será que você não deveria também
ter compaixão desse conservo, assim como eu tive compaixão de você. E indignado, o rei o jogou à cadeia até que ele pagasse toda a dívida, ou seja, até a morte. Ele ia ter que ficar na cadeia até morrer. E aí Jesus conclui a parábola dizendo assim: assim também o meu Pai que está no céu fará com vocês, se do íntimo não perdoarem cada um ao seu irmão. E isso é assombroso. Quer dizer que Deus espera que nós perdoemos ao nosso irmão. E isso é algo que Deus vai cobrar. E se nós não perdoarmos, a mesma coisa que aconteceu com aquele servo mau é o que vai acontecer conosco também. Eu quero citar aqui pelo menos 3 ideias que precisam ficar claras para a gente nessa conversa. Primeira, negar o perdão aos outros é negar o perdão a nós mesmos. Quando eu nego perdoar alguém, eu estou negando receber o perdão que Deus ofereceu. E isso já está claro. No último vídeo a gente viu isso na oração do Pai Nosso. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos nossos devedores. A segunda ideia, que é fundamental, é que nós não perdoamos as pessoas para sanar a dívida delas. Nós perdoamos porque a nossa dívida foi sanada. Nós tínhamos uma dívida e a nossa dívida já foi sanada. Então nós devíamos a Deus os 10.000 talentos, um recurso impossível de ser pago em vida, e Deus nos perdoa isso, e o que Ele espera de nós é que nós perdoemos o nosso irmão que nos deve 100 denários, 100 dias de trabalho, um valor ínfimo perto daquilo que nós já recebemos de perdão divino. E a terceira ideia é que o perdão que Deus nos oferece é sempre maior do que o perdão que nós devemos oferecer. Esse sentimento que nós temos de injustiça ao perdoar alguém, ele não deveria existir, porque no final das contas, quando eu ofereço perdão a uma pessoa, ele é sempre menor do que o perdão que eu já recebi de Deus. O perdão que Deus nos deu, ele é sempre supera, ele é maior, ele é mais completo. Então, se nós já fomos perdoados de tão grande circunstância, o que nos resta é oferecer também perdão para as pessoas que estão ao nosso redor. Que Deus te ajude nessa jornada. Que Deus te ajude nessa conquista que é um coração capaz de perdoar da forma como Cristo espera. No próximo vídeo a gente vai conversar um pouquinho sobre vingança. E vamos ver como que Deus espera que nós lidemos com o nosso desejo de vingança. Até lá, fica bem, fica seguro. Te vejo muito em breve e até a próxima.